Dando sequência ao nosso estudo do ser e das obras de Deus, nós estaremos abordando nesse estudo sobre a doutrina da soberania de Deus, né? A doutrina da soberania de Deus nada mais diz que Deus está acima de todas as coisas e não há ninguém maior do que Ele, mais poderoso que Ele, ninguém que pode resisti-lo, ninguém que pode frustrá-lo, ninguém que pode impedi-lo, ninguém que pode rivalizar-se a Ele. Quando lemos, por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 40, a palavra de Deus diz, Isaías 40, verso 25: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Então, Deus ele faz essas declarações de ser absoluto sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, e não há ninguém que possa se comparar ou rivalizar ou competir ou agir de igual para com Ele. Deus ele é soberano. Então, quando nós falamos da soberania de Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que decretou tudo antes da fundação do mundo. A Escritura, de forma muito clara, diz que Deus ele tem o poder sobre tudo que existe, porque todas as coisas criadas vieram a partir do poder da sua palavra. Hebreus capítulo 11, verso 3. A palavra de Deus diz assim: Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, do nada, Deus fez todas as coisas. Ex nihilo, Deus fez. Do nada, Deus ele criou tudo que existe simplesmente pelo exercício do poder da sua palavra. O texto de Colossenses capítulo 1, sabemos que é pela mediação de Cristo, porque a Trindade ela está envolvida na criação, Pai, Filho e Espírito Santo. E Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus diz, do verso 15 ao verso 17, referindo-se a Cristo Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ainda, toda a criação perpetua, toda a criação se sustenta, toda a criação permanece, porque Deus, em Cristo Jesus, preserva todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: Ele, referindo-se a Cristo, deixa eu ler o verso do 1 até o verso 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que trouxe do nada a existência, ele tudo agora sustenta pela palavra do seu poder todas as coisas. Nós sabemos então que Deus é soberano, não somente para trazer a existência, mas para preservar sob o domínio do seu poder, sobre o exercício da sua soberana vontade, todas as coisas. É por isso que toda glória, toda honra somente são para o Senhor nosso Deus. Nós temos então aqui Romanos 11, verso 33 a 36, a palavra dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta é uma declaração própria, reconhecendo de fato que Deus, ele tem profundidade em sabedoria. Os inescrutáveis nós não podemos sondar, nós não podemos medir a vontade, a complexidade, a extensão, a perfeição do conhecimento, da sabedoria de Deus. Quem pode aconselhar Deus? Quem pode dizer para Deus o que é justo, o que é correto, o que é bom, o que é melhor? Somente Ele é acima de todas as coisas. Ou, como diz o verso 35, quem é que pode dar a Deus para exigir restituição? Quem é que pode cooperar com Deus para exigir sociedade? Ninguém. Deus, ele é absoluto, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Por isso o verso 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas observe que a Bíblia fala que Deus tem um controle geral. Não geral no sentido de superficial, mas abrangente sobre todas as coisas. Deus não se detém em pontos específicos, mas Ele tem o controle de tudo, de todo o universo, de todas as galáxias. Deus tem o controle sobre toda a Terra, a sua rotação. Deus tem o controle sobre os climas, sobre os mares. Deus tem o controle sobre todos os homens. Daniel, capítulo 4. Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, verso 35, a palavra de Deus diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os anjos, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nós temos Daniel aqui revelando-nos que Deus, ele tem o controle, ele opera, ele realiza, ele age e interage com todo o exército dos céus. Deus tem o controle sobre anjos, sobre demônios. Deus tem controle sobre os homens ímpios, pagãos e os seus filhos, aqueles que têm uma aliança consigo. Não há ninguém, diz o texto, que possa deter-lhe a mão. Ninguém pode impedir o exercício da sua vontade. Ninguém pode frustrar a ação das suas mãos. Ninguém pode questioná-lo e exigir dele uma prestação de contas, exigindo dele uma resposta: que fazes? Como se Deus estivesse sujeito a juízo, a condenação ou a alguma reprovação por algo que ele possa fazer. Por uma questão muito simples: ele é o soberano, ele é o Senhor, ele está acima de todos, ele é maior do que todos, ele é invencível, ele é grandioso, imensuravelmente poderoso, ele é tudo aquilo que ele é. E é por isso que ele se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o que eu sou, enviei a vós outro. Mas também nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26. Mateus 19, verso 26. A palavra do Senhor respondendo aos seus discípulos quando perguntaram: quem é que pode ser salvo? E a resposta de Jesus foi: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. É impossível aos homens salvar a si mesmos. É impossível aos homens cooperar com a sua salvação. É impossível aos homens se prepararem para serem salvos. Mas aquilo que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Porque é Ele quem pode perdoar, é Ele quem pode salvar, é Ele quem pode reconciliar consigo mesmo, é Ele quem pode amar, é Ele quem soberanamente, por meio do sacrifício do seu Filho, o sacrifício perfeito e suficiente, Ele pode soberanamente agir.
Mas ainda o Salmo 22, verso 28, o Senhor, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Deus, Ele governa todos os povos. Como diz Daniel, capítulo 4, verso 35, Ele opera no exército dos céus e sobre todos os homens. E é verdade, o texto de Provérbios diz que é Deus quem inclina o coração do rei, é Ele quem move aqueles que são poderosos. Por exemplo, quando vamos para Isaías capítulo 10, versos 5 e 6, a Síria foi uma grande potência, e a Bíblia diz nesse texto que quem fez a Síria grande foi Deus, quem fez a Síria poderosa foi Deus, quem tornou a Síria durante um período invencível foi Deus, quem fez com que a Síria tornasse temível foi Deus, para que Deus pudesse levantar esta grande nação e usá-la como vara sobre as outras nações pagãs e pudesse inclusive punir e disciplinar também ao seu povo Israel. Isaías capítulo 10, versos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: ai da Síria, cetro da minha ira, ou seja, o cetro é o bastão do rei, é o símbolo do seu poder, é a representação da sua soberania. A Síria é chamada de o cetro da ira de Deus. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a, observe bem, que Deus quem estava enviando a Síria sobre as nações pagãs, e agora neste momento advertindo a Israel, dizendo então que Deus estaria levantando a Síria para punir a rebeldia, a idolatria e todo o descontentamento de Israel com Deus. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. O grande detalhe é que, obviamente, a Síria nem sequer reconhecia o Deus de Israel como seu Deus. E ele diz isso no verso 7, ela porém não pensa assim, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Aí no verso 12, a palavra diz, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. E Deus adverte ele no verso 15, dizendo, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Então o Senhor diz que Ele vai punir também, ou melhor, que Ele puniria também a Síria por não reconhecer, por se orgulhar e por agir com impiedade, mesmo sendo um instrumento nas mãos de Deus, para castigar as nações ímpias e para trazer disciplina sobre o seu povo Israel. Deus, Ele tem o controle, Ele está sentado no seu trono e governa as nações, diz Salmo 22, verso 28. Mas não somente Deus governa todas as coisas, mas Deus governa também todos os detalhes. Por exemplo, podemos também citar o caso de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, quando Acabe e Josafá, o reino dividido, Acabe reinava sobre o norte e Josafá reinava sobre o sul. E esses dois reis então fazem uma aliança para guerrear contra Ramote e Gileade e dominar aquela região. Mas era costume entre os reis naquele período consultar ao Senhor sobre os seus intentos de guerra. E o detalhe é que os profetas do rei bajularam ele
Mas Josafá percebeu e pediu que fosse chamado um profeta de Deus. Então foram atrás de Micaías, e a resposta de Micaías foi, verso 17 e 18: Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? O que Micaías estava dizendo aqui para Acabe é que ele morreria. E obviamente eles, ainda assim, de forma contumaz, teimosa, foram para a guerra. Mas Acabe pensou que ele poderia driblar os planos de Deus e tentar frustrar o propósito do Altíssimo. E aí o que ele fez? Ele pegou a sua armadura, colocou em um soldado e usou a armadura de um soldado. E interessante que o rei da Síria, verso 31, 1 Reis, capítulo 22, verso 31, dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Deus colocou isso no coração do rei da Síria, para que ele fosse apenas para uma guerra, eles fossem para uma guerra para fazer apenas uma coisa: matar apenas um homem, o rei Acabe. Mas Acabe pensou que ele poderia frustrar os propósitos de Deus e inclusive fugir da morte. E aí observe que eles então correram atrás de Josafá, e Josafá diz: eu não sou Acabe, e abandonaram ele. E lá em meio à multidão de soldados, um homem, diz o texto no verso 34 a 35, então um soldado qualquer, entediado em meio à guerra, esperando o comando dar a ordem de guerra, mas nada aconteceria, porque a ordem do rei da Síria era: não é para matar nenhum soldado, senão Acabe. Mas um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, ou seja, sem mirar em ninguém, sem ter a intenção de acertar um alvo específico, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, de fronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Um soldado qualquer entesou o seu arco e soltou a flecha sem mirar especificamente ninguém, mas apenas no rumo dos seus adversários, e Deus guiou aquela arca para que ela pudesse acertar especificamente, não a armadura, mas entre as juntas da armadura, e Acabe foi mortalmente ferido. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele governa nações, ele governa o coração dos reis, ele governa inclusive o direcionamento de uma flecha para que ela cumpra o propósito dela. E é por isso que lá no Salmo 139, verso 16, diz que todos os nossos dias estão contados e determinados, quando nenhum deles sequer havia ainda. Mas observe bem, Deus, ele tem, por isso, o controle sobre a vida e sobre a morte. Aquele que tem os nossos dias contados, diz então lá em Romanos, capítulo 14, Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Ele morreu e ele ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E é por isso que ele, antes de morrer, em João 6, ele nos promete, no verso 38 a 40, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas Deus tem controle também, não só sobre a nossa vida, mas Deus tem o controle sobre os demônios. Quando nós lemos, por exemplo, o Senhor Jesus em Lucas capítulo 8, do verso 26 ao verso 34, nós não leremos todo o texto, mas quando o Senhor Jesus passou a fronteira da Galileia e chegou à terra dos Gerazenos, lá ele encontrou um homem possesso de demônios, está no plural, e havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Era uma situação deplorável, autodestrutiva. Verso 29, porque Jesus ordenara, observe bem, verso 28, e quando o demoniado viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Os demônios, eles se submetem a Deus. Eles não são inimigos páreos para Deus, eles não se fazem fronte a fronte a Deus, como a heresia da batalha espiritual, de demônios territoriais e essas baboseiraiadas todas, essas mentiras que o diabo tem semeado no meio da igreja para fazer com que crentes tenham medo de Satanás, da mesma forma que temem a Deus. Mas aqui nós vemos demônios se prostrando diante do nosso Redentor, eles se humilhando diante do nosso Senhor, exclamando, ou seja, eles gritavam em agonia e diziam em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. O Senhor tem soberano poder sobre tudo. Resumindo, então, nós podemos lembrar que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima e Excelsa, digna de toda honra e toda glória e todo louvor, Senhor de tudo que existe, porque tudo está decretado por Ele, tudo foi criado por Ele, tudo está debaixo do seu controle e providência, do seu soberano governo. Deus, no seu governo, Ele tem o controle de todas as coisas, do universo, de todo o planeta Terra, de todos os eventos, de todos os cataclismas. Deus tem o controle também de detalhes. Nós lemos quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, para que nós não andemos ansiosos de coisa alguma, porque Ele nos manda olhar aos lírios do campo, Ele nos manda olhar os pardaizinhos e diz: nada lhes falta o de comer. Ele tem o controle não somente sobre todos os detalhes, mas Ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte, sobre homens poderosos e homens que decidem as nações, homens que decidem o futuro dos seus povos. E Deus tem o controle sobre coisas insignificantes que podem abater estes homens. Deus pode inclinar o coração do rei, dos presidentes, dos ministros. Deus é Senhor. Deus tem o controle não somente sobre a realidade visível, mas Deus também tem controle sobre a realidade invisível. Deus pode controlar os demônios como Ele faz, colocando sobre eles limite. E é por isso que Jó, no capítulo 42, e aí nós encerraremos com a leitura desse texto, Jó 42, do verso 1 ao verso 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus nos conforte, lembrando sempre que nós somos servos. Nós temos uma aliança, nós temos uma promessa, nós temos a filiação, nós temos o cuidado, e a fonte de toda a nossa bênção, de todos os nossos bens, estão naquele que tudo pode, tudo faz, e que é Senhor sobre todas as coisas. Amém.